Fala galera, vamos falar um pouco sobre obesidade, mas em específico sobre a leptina e a ação desse hormônio a nível hipotalâmico, né? Tentar entender um pouquinho como que ele controla, né, o gasto energético e atua no centro da fome e da saciedade. Mas quando a gente fala de obesidade, é interessante a gente ver que apesar da descompensação entre a ingestão e o gasto, fatores genéticos, epigenéticos, polimorfismos, bem como fatores ambientais e comportamentais, agravam esse quadro, né? Então, a doença, a obesidade, ela é multifatorial. Então, são inúmeros fatores que estão ligados a essa problemática. Então, não é só uma simples matemática de comer mais ou gastar de menos, mas a gente tem inúmeros fatores fisiológicos, biológicos, ambientais que interferem diretamente nesse processo, ok? Então a leptina é um hormônio que foi descrito em meados da década de 90 e a descoberta desse hormônio foi um divisor de águas, porque até então a gente reconhecia o tecido adiposo como um tecido só de armazenamento, né? A gente reconhecia o tecido gorduroso como um tecido para armazenar energia sob a forma de gordura. E aí, com a descoberta do gene B, da leptina, né, descobriu-se que esse tecido, além de armazenar, tem um poder hormonal, ou seja, ele secreta substâncias que agem em outros tecidos, gerando efeitos fisiológicos. Dentre eles, e que a gente encontra na literatura, a leptina ela participa no crescimento longitudinal, na maturação das gônadas, ou seja, no desenvolvimento sexual, atua no sistema imunológico, mas principalmente no centro da fome e da saciedade. E na regulação do gasto energético, é onde a gente vai focar as nossas discussões nos próximos slides, ok? Bom, a nível hipotalâmico, a leptina ela vai atuar justamente em neurônios específicos lá no núcleo arqueado do hipotálamo, né? Então, existem neurônios específicos que vão produzir substâncias específicas e essas substâncias específicas, ou seja, esses neuropeptídeos, são justamente os responsáveis pelo aumento da ingestão de comida, pelo aumento do gasto energético ou por efeitos contrários, inibitórios, né? Pela redução da ingestão e pelo aumento do gasto energético. Tá? O neurônio que responde positivamente à leptina é o PONC, né? Esse neurônio, também chamado de pró-opiomelanocortina, ele é responsável por produzir algumas proteínas, alguns neuropeptídeos que de fato inibem a fome e aumentam o gasto energético em resposta às altas concentrações de leptina na região do núcleo arqueado. Ao passo que quando a gente tem uma diminuição, né, desse hormônio, outro neurônio é estimulado, o qual produz neuropeptídeos orexígenos, ou seja, que vão promover o aumento da ingestão de alimento e diminuição do gasto energético. Mas quando a gente analisa com detalhe todo esse processo, ou seja, todas as cascatas de reações pós-estímulo da leptina, a gente vê que com o incremento do tecido adiposo, ao passo que a gente aumenta essa massa gordurosa, o número, as concentrações plasmáticas de leptina também aumentam. E essas concentrações plasmáticas vão gerar os efeitos fisiológicos a nível do sistema nervoso. Mas como que acontece? Então você tem aqui um incremento de leptina na corrente sanguínea, essa leptina ela atravessa a barreira hematoencefálica e vai ter ação justamente nos neurônios que vão promover a baixa ingestão e o aumento do gasto energético. Então a leptina ela se liga, né, nos neurônios do tipo PONC e CART
Esses neurônios vão produzir neuropeptídeos, né, do tipo alfa-melanócito estimulante, ou alfa-MSH, e esses hormônios, esses neuropeptídeos, eles vão atravessar o núcleo arqueado e vão seguir até os neurônios do núcleo paraventricular, em neurônios específicos cujas células têm os receptores de melanocortina, o MCR4, por exemplo. E esses neurônios são justamente os neurônios que exercem a função de, sob a ação da leptina, diminuir a ingestão e aumentar o gasto energético. Tá? Então, a cascata de reações que a gente vê nessa situação sobre o incremento ou aumento da leptina é aumento da leptina, estímulo dos neurônios do tipo Ponk-Card. Esses neurônios produzem a alfa-melanócito estimulante, que vão atuar sobre os receptores de melanocortina, principalmente do tipo 3 e 4, e vão aumentar o gasto energético e diminuir a fome. Tá? Então, a primeira situação em resposta ao aumento da leptina é essa: aumentar o gasto e diminuir a fome. Isso a gente está pensando numa situação normal, tá? Uma situação fisiológica onde você não tem um quadro, entre aspas, de obesidade instalado, ok? Agora, o efeito contrário também existe. Então, em baixas concentrações de leptina. Isso a gente observa, por exemplo, quando o indivíduo, né, ele sai de um estado de jejum prolongado, e nesse estado de jejum prolongado também há um incremento de hormônios relacionados à fome, como a grelina. Lá no núcleo arqueado, outros neurônios são estimulados, os neurônios orexígenos, ou seja, que vão aumentar a fome e diminuir o gasto energético. Então, por exemplo, em baixas concentrações de leptina, esses neurônios orexígenos produzem neuropeptídeos, ou seja, neuropeptídeos do tipo Y e proteínas relacionadas ao GALT. E esses neuropeptídeos, eles são antagonistas dos receptores de melanocortina dos neurônios presentes lá no núcleo paraventricular. Então, no slide anterior, a gente viu que o estímulo desses neurônios pelos receptores do tipo MCR3 e MCR4 são responsáveis por diminuir a fome e aumentar o gasto energético, numa situação onde o incremento da leptina está aumentado. Aqui a gente vê o efeito contrário. Então, as baixas concentrações de leptina promovem a secreção desses neuropeptídeos, e esses neuropeptídeos são inibidores desses receptores. Então, o que se observa aqui é uma reação inversa do que a gente viu anteriormente. Então, esses neurônios orexígenos vão estimular a fome e diminuir o gasto energético. Nesse sentido, quando a gente faz uma comparação entre os dois slides, a gente vê que o controle da fome e do gasto energético estão relacionados a esse processo, ao aumento ou à diminuição das concentrações desses hormônios. Não só desses hormônios, como a leptina, mas de outros que estão envolvidos no metabolismo energético, como a insulina, a própria grelina, a colecistocinina. Então, o controle da fome e da saciedade e do gasto energético lá no hipotálamo está no equilíbrio desses hormônios. Então, se a gente voltar nesse gráfico aqui, ó, a gente percebe que quanto maior a minha massa adiposa, né, maior é minhas concentrações plasmáticas de leptina. Isso poderia me levar a um raciocínio de que, puxa, então se eu sou mais gordo, eu tenho menos fome, meu gasto energético é maior. Mas não é bem assim que acontece. Os estudos mostram que indivíduos obesos, né, eles apresentam uma resistência à ação da leptina, né? Então, a literatura é bem clara com relação a isso, e ela mostra que pessoas obesas, elas têm um quadro de inflamação instalado. E é justamente essas proteínas inflamatórias que inibem os receptores de leptina desses neurônios. Então, se você tem esses receptores inibidos, essa reação que a gente observa aqui nesse slide
com a diminuição da fome e aumento do gasto energético, não acontece. Então, por mais que esses indivíduos apresentem uma concentração plasmática alta de leptina, todo esse processo inibitório da fome, ele não acontece, porque essas vias elas acabam sendo inibidas por um problema de receptor. Então, é o que a gente vê justamente nesses processos inflamatórios que são comuns em indivíduos obesos, inibem a ação de receptor. E essa via, ela está inibida. Então, o indivíduo ele apresenta uma hiperleptinemia, uma hiperfagia, ou seja, situações que acabam agravando o quadro de obesidade e levando a outras complicações relacionadas a essa doença. Então, justamente em obesos, o que a gente verifica é uma resistência periférica à ação desse hormônio. Bom? Então, era só isso. Um beijo a todos.